Hoje pela manhã eu recebi aqui de um amigo meu, perguntou aqui no WhatsApp se eu tinha visto o Caiado na manifestação do Bolsonaro e se haveria possibilidade do Caiado ser o candidato do Bolsonaro para 2026. Eu achei essa pergunta muito interessante porque, por mais que ela seja óbvia para quem está acompanhando isso tudo, né? A gente sabe que o Bolsonaro não será candidato e que talvez ele iria escolher uma pessoa, só que eu acho que essa pessoa não será escolhida pelo Bolsonaro, ou pelo menos não sem que haja antes uma grande treta entre as principais lideranças do bolsonarismo. Uma treta mais que óbvia. Todo mundo está querendo sentar na cadeira presidencial, todos eles precisam da bênção do Bolsonaro, mas o pior de tudo é que o próprio Bolsonaro acha que será candidato. Os advogados estão ali enchendo muito bem a boca dele de graveto, no sentido de dizer que vai conseguir sim, se não for o caso de reverter condenação, mas reverter ao menos a questão da elegibilidade, dentre outras atividades. E assim, isso está alimentando a esperança, principalmente da família Bolsonaro. E eu arrisco dizer que essa será a maior desavença no processo ali da escolha de quem será o nome da extrema-direita. Porque a própria família do Bolsonaro está tão assim submersa naquela aura de prestígio que eles acham que eles possuem, que a coisa está afetando a cabeça mesmo, e eles estão acreditando que vai conseguir sim reverter os processos e vai fazer com que o Bolsonaro seja candidato em 2026. Isso não vai acontecer. O que talvez será o start dessa grande desavença que vai ter na extrema-direita é o fato deles esborracharem a cara no chão quando souberem que não será candidato e muito provavelmente ainda vai estar preso. E eu digo muito provavelmente porque, apesar de farta documentação e provas e tudo aquilo que confirma o dolo nesse processo do golpe, a gente está falando do Brasil, né? O Brasil, ele é meio somebody love. Os poderes negociam, né? A letra da lei, aquela coisa assim que talvez seria ferro e fogo em relação ao ordenamento jurídico, aqui no Brasil não acontece. E não acontece por quê? Porque a gente está falando do Estado burguês. E a claque do Bolsonaro representa quem? Aqui no Brasil, quando a gente está falando de uma atuação do Poder Judiciário a ferro e fogo, é sempre para ferrar a esquerda. E aí a gente pode afirmar com a certeza maior de que existia, em dado momento, perseguição política no Brasil. Se a gente for analisar na história, o que se traduz em perseguição política no Brasil sempre foi em lideranças e camadas mais populares. Isso não apenas em esfera nacional, como até municipal. Aqui na minha cidade mesmo tem um monte de história, né, de médicos que ia para um determinado bairro e fazia atendimento popular. As histórias que tem aqui na minha cidade sobre perseguição a pessoas que tinham origem ou até mesmo atuação popular era ferrenha. Mas a gente está falando de uma cidade de Coronéis, que é governador Valadares de Minas Gerais, então não seria diferente. Há cidades em que ela surgiu dentro de ímpetos populares no Brasil. Então, nesses lugares aí, a direita não cresce. São lugarejos, lugares de uma sociedade mais simples, que a malemolência da visão capitalismo selvagem, imperialismo, isso ainda não atingiu. Então, você pode observar que nessas cidadezinhas aí é onde os governos e os líderes, as lideranças populares ascendem com maior facilidade. Então, só recapitulando aqui a mensagem central do vídeo, eu não acredito na possibilidade do Bolsonaro ser candidato e não acredito na possibilidade do Caiado ser o candidato do Bolsonaro. Não haverá candidato do Bolsonaro. O meu palpite é esse. Haverá uma grande guerra entre eles. Lógico que eu estou sendo hiperbólico. Vai ser uma grande treta, uma grande desavença. Porque o Bolsonaro ele não sabe dividir o poder. Ele não vai querer apoiar alguém para a cadeira presidencial, porque aí ele vai fazer alguém que vai superar lá, apoiar governador, prefeito, senador, isso é mole para ele. Mas colocar alguém que fala na altura dele, com a possibilidade de superá-lo, meu amigo, a gente tá falando do Bolsonaro. A gente tá falando de um cara que ele acha que é um enviado. Ele fala que ele tem uma missão. Vocês já repararam na linguagem do Bolsonaro? Ele fala em missão divina. Então, assim, ele é líder messiânico. A lógica de apoio para algo que só ele acha que deve ser o merecedor, ela simplesmente não existe. Eu não acredito em candidato do Bolsonaro. Não acredito nisso. Eu acredito que, se não for ele, ele vai entrar numa reclusão completamente ressentida, porque alguém será eleito. Obviamente, eu acredito que o Lula será reeleito, mas alguém será o candidato e ele vai ficar, como diz o outro, né, rasgando a unha. Então é isso, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.